o número de pessoas de 3 em 3. E daí ele quer saber assim, ó, bom, na terceira fase, para quantas pessoas nós enviamos ao todo? Tá? Então daí tu vai ter que somar 1 com 4 com 7. 1 mais 4, 5 com 7. Até a terceira fase eu enviei para 12 pessoas. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. Estão entendendo isso? Certo? Até a quarta fase eu enviei para 12 mais 10, 22 pessoas. Certo? Bom, no centésimo envio, para quantas pessoas eu enviei? Eu vou ter que somar tudo isso aqui. 1 mais 4 mais 7 mais 10 mais 13 mais 16. Você está somando 2, né? Mais 16 mais 19 mais 22 e assim por diante. Até chegar em mais 298. Como é que eu faço essa soma? Boa pergunta. Como é que eu poderia somar? Olha só que detalhe interessante. Se a centésima tem 298, no centésimo processo foi enviado 298 mensagens para pessoas. Na posição 99, quantas foram enviadas? 296. 6? Sim. 295, né? Ó, 295, certo? Agora observa isso aqui, ó. Pega o primeiro da fila e soma com o último da fila. Quanto é que dá? 299. O que acontece do primeiro para o segundo? 3. E o que acontece do centésimo para a posição 99? Fica mais fácil de falar. Subtrai 3. Então, se tu vai nesse sentido, tu soma 3. Se tu volta, tu subtrai 3. Significa, então, que 4 mais 295 tem que dar quanto? Tu não tem que somar 4 mais 295. O que eu quero é que tu raciocine isso aqui, ó. Se 1 mais 298 dá 299, o que tu fez aqui, ó? O processo, tu somou 3 aqui e para cá tu subtraiu 3. Então tu não altera o processo. Somar 3 e subtrair 3 não altera a tua soma. Então, se 1 mais 298 dá 299, o segundo mais o penúltimo tem que dar 299. Tem que dar o mesmo 299, né? O terceiro mais o antepenúltimo não interessa, tem que dar 299. E se não der, tem alguma coisa errada. Exatamente, se não der, tem alguma coisa errada. Porque quando tu vai nesse sentido, tu soma 3, quando tu volta, tu subtrai 3. Então, se tu somar tudo, o primeiro com o segundo com o penúltimo, não, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, tu vai ter quantas somas 299? Daí tu pensa assim, ó, professor, mas daí eu vou ter que somar até a metade, né? Eu tenho que saber que quando eu tenho que somar o 49 com 50. Né? Eu vou ter que somar o 49 com 50. E se for uma quantidade ímpar de termos, daí eu não consigo chegar na metade. Na verdade, se é uma quantidade par, tu não consegue chegar na metade. É estranho, mas é isso. Se tiver uma quantidade par, tu não consegue chegar no número do meio, né? No número do meio. Agora, se for ímpar, tu consegue chegar num número neutro que tem a mesma quantidade para a esquerda e a mesma quantidade. Aí tu consegue chegar na posição central, se for uma quantidade ímpar, tá? Mas e se eu quiser contar até 99, como é que eu faço essa soma? Bom, a ideia é a seguinte: tu conta a soma 2 vezes. Como é que é contar a soma 2 vezes? É primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo e vai fazendo até tu chegar de novo ao último com o primeiro. Tu vai fazer 100 somas. E daí tu sabe que se tu for pegando sempre os correspondentes assim, ó, até chegar na centésima, tu somou 2 vezes, porque tu passou da metade. Então,
2 vezes a soma, 2 vezes a soma, 2 vezes a soma vai ser igual a tu pegar esse primeiro elemento aqui, ó, 1, mais 298, quantas vezes? 100 vezes. Tu vai fazer essa soma 1 mais 298 100 vezes. Certo? Então, 2 somas, 2 vezes a soma, vai dar 299 vezes 100. 2 vezes a soma, 2 vezes a soma, dá 2.990. Quer dizer que uma vez a soma é só pegar 2.990 e dividir por 2. Ou seja, a soma de 1 até 298 vai ser a metade de 2.990, que é 1.450,495. Tá? Se tu somar de 1 até 298, 1 mais 4 mais 7 mais 10 mais 13, até chegar ao 298, vai chegar nesse valor aqui, de 1.400. Eu não entendi isso daí, 2 vezes a soma dá 2.990. Eu não entendi. É porque não dá 2.990. Claro, dá 29.900, né? Porque tu vai fazer essa soma aqui, ó, de 1 a 298, 100 vezes. De 1 a 298 tu vai fazer 100 vezes. Tu vai somar o primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo, até chegar a centésima soma aqui, ó, quando tu vai somar o último com o primeiro, certo? Então tu vai fazer 100 vezes a soma. 1 mais 298, 299, vezes 100, 29.900. E a metade da soma ali é 14.950. Daí. Até fiquei na dúvida agora, ó. Por que eu fiz isso? São 100 números que tu está calculando. Deixa eu ver aqui. Onde é que está a calculadora disso? Tá bem nesse 299 vezes 100, 29.900 dividido por 2. 14.950, é isso aí. Certo? Muito bem. 14.950. Isso aqui é só uma curiosidade, quer dizer, uma curiosidade, mas é uma aplicação muito importante. Isso aqui se utiliza direto, né? Para calcular, até nas probabilidades, isso aqui se utiliza, essa técnica. E vou te dizer que, assim, ó, não lembro o século que era isso. Eu acho que era século XVIII, século XIX. Não me lembro. Tinha um gurizinho, um menininho. Conta uma lenda aí. Eu tenho que ler a biografia. Conta uma lenda aí de um menininho que era muito. Fazia as tarefas rapidinho e começava a incomodar na sala de aula. Daí o professor chegou e disse assim para ele: quer incomodar? Então eu vou te dar a seguinte tarefa. Soma os números 1 mais 2 mais 3 mais 100. O professor chegava e dizia assim para os alunos, começou a incomodar, o professor de matemática falava assim: tá aqui a tua tarefa. Soma os números de 1 a 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, até tu somar com 100. Daí os alunos assim, que saco, iam lá e começavam a calcular. Daí o professor tinha os resultados, né? Daí teve um menininho lá, acho que uns 10, 11 anos mais ou menos, incomodou na sala de aula o professor: pode somar, vai lá, soma, de 1 a 100.
2 minutos o guri chegou e entregou para ele. E daí o professor fez assim, qual é que deu? Então eu vou complicar para ti, tá? Ele chegou e disse assim, ó. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais... até o 99. Agora eu quero ver. Soma aí pra mim. O guri em 2 minutos, menos 2 minutos. Tá aqui, ó. E ele conferia com a soma assim, qual é? Como é que tu descobriu? Não, agora que mágica é essa? Como é que tu descobriu dele? Matemática, daí ele usou essa técnica. Pegava o primeiro, somava com o último. Pegava o segundo com o penúltimo. E descobria em poucos minutos ele descobria. Quanto é que é? O professor ficou impressionado, indignado né? Conta a lenda. Eu não sei quantos anos ele tinha. Tinha um outro gurizinho dos matemáticos, que o pai era contador, e ele tinha, sei lá, acho que uns 4, 5 anos de idade. E o pai ele tinha uma empresa e tinha que pagar os funcionários e tudo mais, e ele ficava... O pai ficava calculando assim, né? E o guri ficava assim, prestando atenção nos cálculos. E o pai usando lápis, ábaco, sei lá, usava todas as ferramentas ali. E daí ele fazia o registro, e daí antes do pai calcular a resposta, o guri chegava e dava a resposta, deu tanto. Daí foi tipo... Já pensou? Daí, essas e outras são as histórias de grandes matemáticos. Isso se chama 2 anos de experiência desse menino. Nossa, meu pai 2 anos dele. Peraí. Muito bem. Olha lá, na página 17 então, as atividades. Tá? Vou deixar essas atividades porque a gente já está até terminando a nossa aula, são 12h30. As atividades então, só deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se está gravando tudo ali certinho. Tá. Ok. Considere a sequência numérica a seguir. O primeiro termo tem 11, o segundo termo 12, olha só, o oitavo termo tem 18. O 11º tem 21. Escreva uma expressão algébrica que indique o enésimo termo, ou seja, o enésimo termo dessa sequência de maneira recursiva e de maneira também não recursiva. Ai. Posso chamar aquele menininho para ver? Um menininho pode chamar um menininho, sem problema. Então, como é que tu vai te organizar aqui, ó? Tu pode te organizar assim, ó, colocando, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Agora que eu entendi, o segundo termo de novo. Então aqui, ó, o que tu vai tentar estabelecer um padrão, tá? Para o número de quadradinhos ou o número de elementos na posição que está ali, ó. O que ele está te dizendo, ó? Que o primeiro termo tem 11, o segundo termo tem 12, tá? Daí tu percebe aqui, ó, qual é a relação desses dois aqui, ó, de 1. Então, qual é o segundo termo? Depois o próximo aqui, ó, é o oitavo termo. Vamos ver se de 1 em 1 a gente chega no oitavo termo, para fechar aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Descobriu o padrão, é de 1 em 1, então de um para o outro aumenta 1. Então esse aqui é bem simples. Esse aqui é bem simples tu perceber qual é a relação e tu colocar também uma expressão que relaciona assim, ó. O enésimo termo vai ser o termo anterior. Como é que eu chamo o termo anterior? Esse aqui, ó. N-1, né? Ó. Na posição enésima, eu pego a posição anterior e faço o que com ela? Com a posição anterior? Subtrai? Não. Para encontrar a próxima posição, eu pego a anterior e faço o quê? Quanto? 1, né?
Por isso que é importante tu saber aqui o padrão, ó. Entendeu? Então, adiciona 1. Essa aqui é a recursividade para qualquer posição. Agora, o que a gente vai ter, o que vocês vão ter que tentar fazer, ó, é olhar na página anterior ali, ó, esse tipo de recursividade aqui, ó. Primeira figura, segunda, terceira, e tu vai ver o que está sendo calculado aqui, ó, para chegar na expressão geral, tá? Então essa é a ideia. Organizem sempre assim, ó, a 1, a 2, a 3, a 4, o que tu precisar, na verdade, tá? Então eu vou deixar esse exercício para vocês, que já está praticamente pronto, né? Tá? Depois que tu determinar aqui, ó, a fórmula geral, o centésimo termo da sequência, tu pode usar o mesmo critério para encontrar o centésimo termo, tá? E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Presta atenção no exercício 2. Como é que tu vai te organizar? A1, A2, A3, A4, A5, tá? Presta atenção aqui. Quantos elementos tem na posição 1? 2. Tá, ótimo. Coloca o A. Presta atenção. Tá vendo a organização? Vamos ver. Na segunda posição. 4. Tá? Na terceira. 6. Na quarta. 7. 8. 8. Então, vocês já conseguem verificar na quinta quantos são? 5. Quantos vão ser? 10. 10, né? Exatamente, ó. Já calculou o próximo já, Tá? Então tu já sabe aqui, ó, a sequência. Tu vai poder relacionar para encontrar qualquer elemento, ó. O número de quadradinhos na posição qualquer, n, tem que ser igual ao número de quadradinhos na posição anterior, que daí tu usa n-1 para indicar a posição anterior, mais o quê? 2. Mais 2. Entenderam? Então, pode perguntar. Só uma última pergunta. Então, para a gente determinar o centésimo termo da sequência, a gente tem que pegar a posição 1, adicionar 3, né? Não, como é que é que tu tem que encontrar o geral primeiro, certo? Porque, assim, ó, no exercício 1, a primeira coisa que vocês observaram é o seguinte, ó, a recursividade. A recursividade te diz isso aqui, ó, que o número de quadradinhos na posição que eu escolher tem que ser igual ao número de quadradinhos na posição anterior mais 1. Isso aqui vocês observaram, certo? O que tu precisa? Tu precisa descobrir o número de quadradinhos na posição que eu escolher tem que ser o número de quadradinhos na primeira posição mais quantos uns, certo? Então é isso que tu tem que descobrir. E como é que tu descobre isso? Fazendo a mesma coisa que foi feita aqui, ó. Mais 2 uns ali, ó, na segunda, né? Então, Isso, na segunda 2 uns. Tá, então você falou que então o... Como é que é? Tinha acabado de falar pra mim anotar pra mim. Mas então uma vez. Depois tu pega no vídeo aqui. Então você pega o centésimo termo da sequência da 1 é 100? Não, mano. Não é assim. O centésimo termo tu tem que ver como é que funciona a sequência. Eu não sei se é 100. Se eu tirar o 1 e colocar mais 1, vai ficar 100. A sequência é de 1 em 1. É de 1 em 1. Ah, tá. Tá dizendo que a sequência de... Quantos tem na primeira posição? Na primeira posição tem 11. Tem 11. Então não... Ah, tá. Então não... Entendeu? Se na primeira posição tivesse 1, até daria pra pensar assim. Entendeu? Se vai de 1 em 1. Então, dá pra pensar assim, ó. Como na primeira posição não tem 1, tem 11, e vai de 1 em 1, então lá na centésima posição eu posso... Dá para relacionar também, dá para fazer. Mas o que eu indico para vocês, assim, ó, para entender algebricamente isso, ó. Na primeira, para vocês verem no termo geral, sempre relacionando o que tem na primeira posição, ó. Isso aqui é o que tem na primeira posição, tá?
Nesse caso aqui é 1, no caso de vocês é 11 que tem na primeira posição. Então na segunda fileira aumenta uma vez o 1, na segunda fileira 2 vezes o 1, na terceira 3 vezes 1, na quarta 3 vezes 1 e assim por diante. Tá bem? Utilizem esse mesmo procedimento para o geral. Ó, mais uma vez aqui, ó. Duas coisas importantes para o exercício 1. A gente já fez, que é relacionar o número de elementos em função do número de elementos da posição anterior. Ó. Então, o número de elementos em uma posição qualquer vai ser o número de elementos na posição anterior mais 1. Isso aqui a gente já decidiu. Depois, usando aquele recurso ali, ó, da folha anterior, tu tem que fazer o geral, tá? Esse aqui é a recursividade. Esse aqui seria o termo geral, tá? Ó. O número de elementos numa posição qualquer é o número de elementos na primeira posição, mas daí aqui na aula, na folha anterior, é que vai te mostrar como é que tu vai responder aqui, ó. Como é que tu relaciona a posição e as quantidades acrescentadas. E no exercício 2, a mesma coisa. No exercício 3, também. Tá? Até o exercício 3 dá para fazer tudo isso. Tá? Por hora a gente termina por aqui. Faz sentido, né, Pedro? Faz sentido, às vezes eu não fazendo, mas faria isso vocês. Pode guardar o material. Sim, pode guardar o material. Eu vou pedir para que o Tairone faça a oração. Tá? Eu só deixo dar tchau pro YouTube primeiro. Então, tchau YouTube, já sabe, assistiu, comenta e coloca o teu nomezinho ali, ó, professor. Hã? Então tá, um grande abraço para todo mundo.